Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de dezembro de 2022, são 8 horas da manhã. E o Correio Brasiliense noticia o risco de Bolsonaro fugir. Líder do governo no Senado diz que o presidente acha que vai ser preso. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, sugeriu que fosse apresentado ao STF um habeas corpus preventivo em favor de Bolsonaro. O líder do governo no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que Bolsonaro demonstrou temor em ser preso por ordem de Alexandre de Moraes. A fim de evitar a ida de políticos governistas para a prisão, foi sugerido ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que os senadores apresentem ao STF um habeas corpus preventivo, buscando proteger os aliados. O pedido, segundo Portinho, seria usado para defender parlamentares aliados de Bolsonaro que estariam sendo perseguidos por Moraes com decisões tidas como arbitrárias. O presidente nos disse que acha que vai ser preso pelo STF. Está com medo de ser preso e nós também, afirmou o senador. O fato é um só: Bolsonaro acaba de ficar vendido nessa jogada toda. Por quê? Porque todas as hipóteses que ele tinha de impedir a transição de poder foram por água abaixo. Agora, os militares já sinalizaram que não apostarão em golpe, não enveredarão por uma aventura, e com isso a possibilidade de Alexandre de Moraes detectar a prisão do Bolsonaro, inclusive pelos atos em Brasília nos últimos dias, pelo caos que explodiu na capital federal nos últimos dias. Tudo isso mostra o desespero de Bolsonaro e como ele pode infernizar, tocar fogo no país e ainda por cima fugir para não ter que enfrentar a lei. As fronteiras deverão ser reforçadas e há movimento já na Polícia Federal de monitoramento de Bolsonaro, justamente porque algum tempo atrás ele teria cogitado que não participaria da transmissão do cargo para Lula, e com isso ele diz que iria viajar para fora do país para não ter que passar a faixa a Lula. O que ocorre é que, para ele sair do país e não passar a faixa a Lula, ele não precisaria fazer isso. Ele não precisa sair do país para não passar a faixa a Lula. Se ele vai viajar sob essa desculpa, é muito suspeito. E a segurança de Lula e agentes do GSI têm novo mal-estar. Agentes que fazem a proteção do presidente eleito tiveram que substituir detetores de metal desmontados pelo gabinete de Heleno. Agentes do Gabinete de Segurança Institucional que atuavam na segurança da posse do ministro Bruno Dantas na presidência do TCU na manhã de quarta-feira se retiraram do local antes do fim do evento e geraram um novo episódio de mal-estar com a equipe de segurança do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O GSI é um órgão ligado à presidência da República e atualmente é comandado pelo general Augusto Heleno, um dos ministros mais próximos de Bolsonaro. O gabinete trabalhou na segurança do TCU porque estava prevista a participação do vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão. Agentes do gabinete atuaram na revista de convidados com pórticos de detecção de metal. Quando foram informados de que Mourão havia cancelado sua presença, os agentes do GSI desmontaram os pórticos e se retiraram do local. Apesar da ausência de Mourão, participaram da solenidade Lula, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e ministros do governo Bolsonaro
diversos integrantes do STF, entre outras autoridades. De acordo com integrantes da transição que acompanharam o ocorrido, a saída repentina do GSI da corte foi criticada pela segurança de Lula, que se viu obrigado a substituir os detectores de metal para dar continuidade à revista de convidados. E empresa aponta dívida que pode deixar Bolsonaro fora das próximas eleições, se é que ele estará no Brasil nas próximas eleições ou mesmo solto, né? A gráfica Impactos informou ao TSE que a campanha de Bolsonaro não declarou dívida de 53,6 mil reais referente à contratação de serviços para a confecção de materiais de campanha. A omissão é ilegal e, se comprovada, pode impedi-lo de disputar as eleições futuras. E a postura de Tarcísio e Zema após as prisões de bolsonaristas por Moraes. Tarcísio de Freitas e Romeu Zema adotarão postura semelhante após prisão de bolsonaristas. Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, aliados de Bolsonaro, não se manifestarão a respeito das prisões determinadas por Alexandre de Moraes de participação em atos democráticos. Tarcísio, o futuro governador de São Paulo, já afirmou nunca ter sido bolsonarista raiz e não tem nenhuma intenção de confrontar o judiciário. O governo reeleito de Minas Gerais, Zema, costuma fazer críticas ao STF, mas ultimamente tem evitado polêmicas. E após a operação da PF de ontem, Carla Zambelli tenta reacender pedido por impeachment de Moraes. A operação deflagrada pela Polícia Federal contra bolsonaristas radicais por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, elevou ainda mais os ânimos, elevou ainda mais a atenção. A proposta visa fazer uma intensa pressão junto aos senadores, incluindo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para que avancem com pautas que miram o judiciário, como o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. E a Polícia Militar do Distrito Federal mobiliza até o setor administrativo e contará com 100% do efetivo na posse de Lula. E a transição propõe que Lula recrie conselhos e retome obras e suspenda o consignado do Auxílio Brasil nos primeiros 100 dias. Esse consignado do Auxílio Brasil está fazendo os beneficiários se endividarem, inclusive nessa época de Natal, e isso vai afetá-los por falta de dinheiro no futuro. E o governo Bolsonaro acabou antes do fim, mas o presidente deixou um monte de armadilhas para o Lula. Há semanas em que se passam décadas, diz frase atribuída a Lenin. E, portanto, na falta de 15 dias para o fim da administração federal atual, seria, a princípio, prematuro fazer um balanço do que representou a passagem de Bolsonaro pelo poder. Os acontecimentos dos últimos dias, contudo, vão na direção contrária. O governo já acabou. E Lula tenta se aproximar da bancada evangélica, mas enfrenta resistências. Os acenos dele têm trombado com um bloco do Congresso que passou os últimos 4 anos operando como tropa de choque de Bolsonaro. E, por fim, a Polícia Federal tem 48 horas para detalhar representação de Bolsonaro contra Lula e Gleisi Hoffmann. O presidente pede abertura de ação penal contra petistas por supostos crimes contra a sua honra. O ministro Nunes Marques, do STF, deu prazo de 48 horas para que o diretor-geral da Polícia Federal apresente toda a documentação referente à representação de Bolsonaro contra Lula e Gleisi. A representação, como se sabe, trata do pedido feito pelo presidente para abertura de ação penal contra os petistas por supostos crimes à sua honra. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.